Olá, tudo bem? Você já ouviu falar da síndrome de coração partido? Pois é, ela existe, viu? A Sociedade Brasileira de Cardiologia está realizando um estudo inédito sobre essa doença. Chama-se Síndrome de Takotsubo, mais conhecida como Síndrome do Coração Partido. O levantamento vai criar um registro nacional sobre a doença e visa conhecer o perfil epidemiológico da síndrome no país para melhorar o diagnóstico. Também tem como objetivo proporcionar os tratamentos mais eficazes e políticas públicas de prevenção à patologia. Mas nós vamos saber mais sobre isso depois da vinheta. Também conhecida como síndrome do coração partido, a cardiomiopatia por estresse, ela ocorre quando os músculos do coração enfraquecem, causando dor no peito, falta de ar ou cansaço, sendo desencadeada por eventos estressantes e não por bloqueios na corrente sanguínea, mas se apresenta como se fosse ataque cardíaco e pode ser fatal em casos raros, mas ainda tem perfil desconhecido no país. O cenário brasileiro sobre a síndrome pode estar igual ao que vem acontecendo nos Estados Unidos, onde os médicos da Cleveland Clinic, em Ohio, descobriram um aumento da incidência de Takotsubo durante a pandemia do Covid-19. Em 2 hospitais do sistema de saúde americano, os diagnósticos de cardiomiopatia por estresse aumentaram durante março e abril, e a doença foi diagnosticada em 7,8% dos pacientes que chegaram ao pronto-socorro da instituição com dor no peito e outros possíveis sintomas cardíacos. Isso foi 4 a 5 vezes maior do que as taxas observadas nos períodos pré-pandêmicos, que oscilavam entre 1,5% e 1,8%, segundo o estudo publicado em julho na revista médica JAMA Network Open. Foram analisados 1.914 pacientes por 5 períodos distintos ao longo dos 2 meses, incluindo uma amostra de mais de 250 pacientes hospitalizados durante o pico inicial da pandemia. A média de idade da incidência da síndrome foi de 67 anos, majoritariamente em homens, contrariando os dados estatísticos que dizem que o maior acometimento da doença é em mulheres no período pós-menopausa. O curioso é que, embora a Covid-19 possa levar a complicações cardíacas, nenhum dos pacientes diagnosticados com Takotsubo, descrita no artigo americano, apresentou resultado positivo para a infecção. Segundo explica o cardiologista Marcelo Westerlund Montera, coordenador do Registro Nacional da Doença da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a pandemia por Covid-19, por si só, gera grande estresse emocional, como acontece também em situação de guerra. A emergência em saúde devido ao novo coronavírus pode estar aumentando o número de infartos, de crises hipertensivas, de pessoas obesas, com ansiedade e depressão em função de todo o contexto da pandemia, que causa falta de perspectivas e mudança de hábitos. Tudo isso leva a uma condição final de extremo estresse, que é gatilho para o desenvolvimento da síndrome de Takotsubo. Mais um motivo para conhecer o perfil da síndrome no país, que tem 14 milhões de pessoas acometidas por doenças cardiovasculares, responsáveis por mais de 30% das mortes no Brasil. São mais de 300 mil óbitos todos os anos, configurando um problema de saúde pública, agora agravado pela pandemia do novo coronavírus. Segundo Monteira, o mapeamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre a síndrome de Takotsubo vai trazer para os cardiologistas uma visão do comportamento da doença no Brasil, suas manifestações e se ela segue um padrão mundial e qual a evolução, como toda doença deve ter. Atualmente, o único levantamento disponível no Brasil sobre a doença é um estudo regional com 169 pacientes internados com diagnóstico de Takotsubo ou que desenvolveram essa condição durante a internação entre outubro de 2010 e o mesmo período de 2017 em 12 hospitais do estado do Rio de Janeiro,
que será publicado no próximo mês nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, já havia dado o alerta sobre o impacto do coronavírus na saúde mental, prestando atenção especial ao isolamento da vida com distanciamento, e os médicos consideram que o cenário da pandemia colabora com o aumento de fortes emoções responsáveis pela síndrome de Takotsubo, cuja primeira descrição foi registrada em 1991 no Japão. Segundo os especialistas, o receio da contaminação também tem feito pacientes portadores de doenças cardiovasculares e de outras doenças agudas que necessitam de acompanhamento médico negligenciarem a rotina de saúde, deixando de ir ao médico. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já vinha acompanhando a situação por causa da redução do número de atendimentos cardiológicos de urgência em todo o país durante a pandemia. Como não havia informações consolidadas, nem uma explicação única sobre a diminuição, mas apenas o fato das pessoas não estarem indo às emergências, as mortes por causas cardíacas continuaram acontecendo, mas tendo o Covid-19 como um fator complicador. As informações disponíveis no portal da Transparência, cujo endereço está aqui na descrição do nosso vídeo, mostram que houve aumento de 31,82% no número de óbitos em domicílio por doenças cardiovasculares, incluindo AVC, acidente vascular cerebral, infarto e doenças cardiovasculares inespecíficas, como a parada cardiorrespiratória e a morte súbita, que pode ser ocasionada pela síndrome do coração partido. No período do dia 16 de março, quando aconteceu a primeira morte por Covid-19, até o fim de junho de 2020, foram registradas 23.342 mortes nos meses de pandemia, enquanto no ano passado, no mesmo período, foram 17.707. Somente as mortes em domicílio causadas por doenças cardiovasculares inespecíficas registraram um aumento de 90,6%. Foram 9.640 mortes durante a pandemia, ante 5.072 no mesmo período do ano passado. A Sociedade Brasileira de Cardiologia explica que a síndrome do coração partido representa 1% dos casos de infarto e pode ser que muita gente tenha tido a doença durante a pandemia e ficado em casa ou ter ido a óbito por morte súbita. O diagnóstico da síndrome do coração partido considera os dados obtidos no exame físico e no levantamento da história do paciente, assim como o resultado de exames laboratoriais de sangue, uma vez que a presença de certas enzimas na corrente sanguínea pode sugerir doença cardíaca. Vencida essa primeira fase, exames não invasivos como eletrocardiograma e ecocardiograma, raio-x de tórax, ressonância magnética e angiograma coronariano são úteis para fechar o diagnóstico, pois ajudam a identificar a existência ou não de irregularidades na estrutura e no funcionamento do coração. Não existe tratamento específico para a síndrome, mesmo assim, ele pode ser útil para reduzir o esforço do coração durante o processo de recuperação e evitar novas crises. Os medicamentos utilizados nessa fase são praticamente os mesmos indicados nos casos de insuficiência cardíaca grave associada ao infarto no miocárdio. São exemplos dessas drogas os inibidores ECA e para controle de pressão arterial, os beta-bloqueadores para diminuir a frequência cardíaca, os diuréticos para reduzir a concentração de líquidos no organismo e os remédios para alívio do estresse. As técnicas de relaxamento e meditação também podem trazer alguns benefícios, já que se trata de uma cardiomiopatia induzida por estresse. Não existe nenhuma fórmula eficaz para prevenir a síndrome do coração partido, mas é fundamental estar sempre alerta a fim de identificar os agentes estressores que podem provocar danos no organismo. Nesse sentido, a prática regular de exercícios físicos já demonstrou sua eficácia no controle do estresse que sobrecarrega o coração. A nossa fonte para essas informações
é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi fundada em 14 de agosto de 43 aqui em São Paulo por um grupo de médicos destacados liderados por Dante Pazzanese, o primeiro presidente. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem atualmente um quadro de mais de 13 mil sócios e é a maior sociedade de cardiologia latino-americana e a terceira maior sociedade do mundo. Sendo assim, eu vou ficando por aqui. Espero que você cuide muito bem do seu coração. Escreva aí nos comentários se você já teve algum estresse emocional durante essa pandemia e se você sentiu dores no coração e o que é que você sentiu. Deixe o seu comentário e deixe também o seu like para ajudar e motivar o nosso canal a trazer informações úteis para você. Um grande abraço e até a próxima! Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dê o seu like. Precisamos chegar aos 10.000 inscritos. Até breve!